Produto cultural distribuído de forma assíncrona e sob demanda pela internet, caracterizado por sua linguagem sonora, mas não exclusivamente, podendo incorporar vídeos complementares ou versões audiovisuais completas, destinado a ouvintes com controle sobre a experiência de consumo, quando, onde, como e em que formato acessar, constituindo-se como uma instituição social autônoma, com práticas, formatos, fluxos de distribuição, modelos de negócio e cultura próprios, distintos do rádio tradicional. Andrei dos Santos Rossetto, página 219 de sua tese de doutorado, da experimentação à consolidação, apontamentos a respeito da jornada do podcast no Brasil, orientada por mim e aprovada no primeiro semestre de 2025 no programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pois é sobre podcast o NER Conteúdo que está começando. Um bate-papo das e dos integrantes do nosso Núcleo de Estudos de Rádio da URGS, com o professor da Pontifícia Universidade Católica aqui de Porto Alegre, nosso colega, Andrei dos Santos Rossetto. Lembrando que esta produção do NER só é possível graças à colaboração da Valéria Silva de Deus e do Lucas Piovesan Rodrigues, que também me auxiliam na coordenação do nosso grupo. Eu sou Luiz Arthur Ferrareto e vou conduzir os trabalhos desta edição do NER Conteúdo. Andrei, é um prazer conversar com você sobre o meio podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, como a gente fala no podcast, né? É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui. Daqui a pouco vai ter que falar no rádio também, porque tem um monte de conteúdo de rádio que dão uma mexida ou não dão mexida nenhuma, e as pessoas, ao esse conteúdo ser disponibilizado na internet, tratam também como se fosse podcast, né? Exato, isso a gente vai falar um pouco aqui também, no nessa oportunidade aqui. Então eu quero agradecer a recepção, é sempre um prazer poder falar sobre a nossa pesquisa, né? Até porque o meu tema é um tema que gera outras interpretações, então eu vou começar compartilhando aqui, ok? Estamos vendo. Beleza, vamos lá. Eu queria que, antes de começar a compartilhar, certamente você vai falar disso, né? Eu queria que ficasse bem claro, né, por que o podcast não é rádio. O que a gente pode levantar, e é o que eu levantei na pesquisa, aqui a gente entra no papel principalmente do consumo, tá? Que aí a gente fala do papel do consumo na caracterização do podcast como meio independente em relação ao rádio. Então, se a gente pensar, e aí eu trago um autor que é uma das principais referências da pesquisa, embora o podcast e o rádio compartilhem práticas e a linguagem sonora, a palavra falada, a música, o silêncio e o efeito sonoro, né? Eles expressam aqui qualidades e experiências diferentes. Então, a forma que a mídia assume, ela é ditada pelo uso e pela prática, né? E pela maneira como o indivíduo, a quem consome, interage com ela. Então, a gente fala aqui também de um senso de propósito dos próprios produtores, né? E que eles se veem, não necessariamente, aqui o Richard Berry, que é esse autor, ele traz isso também, e é uma das principais bases teóricas que eu uso aqui em relação ao podcast. Então, os podcasters, eles não se veem como parte da indústria do rádio. Então, só esse senso de propósito já caracteriza. Mas, se a gente pegar a jornada do ouvinte, do podcast, é diferente. Então, começa com uma série de escolhas sobre o que se deseja ouvir, né? Tornando aí o podcast numa mídia puxada, né? Pull media em inglês. E o ouvinte é mais ativado nesse processo de seleção e programação aí. Então, ele é potencialmente mais engajado que o ouvinte de rádio. Então, essas novas formas, hábitos e padrões de consumo, né, sob demanda,
de uma forma síncrona, então significa que o ouvinte não está preso a uma grade linear, ele tem mais controle sobre a experiência auditiva, então ele decide o que ouvir, onde, quando e como, né? Se é na íntegra, repetindo, avançando, retrocedendo, pausando ou acelerando. Então, por isso, né, por essas novas formas, hábitos e padrões de consumo que são centrais para essa compreensão, o podcast se torna um meio autônomo, distinto do rádio. Então, ele é uma criação cultural nesse sentido, com leis próprias, né, e formas específicas de mediação sociotécnica. Então, ele não é apenas uma modalidade radiofônica, né, integrante de um conceito de rádio expandido, que é um conceito que se tem também. Então, ele se configurou num novo meio aparentado com rádio, mas com formas singulares de consumo que diferenciam do rádio. Então, na origem, o conteúdo do podcast veio do rádio. Então, a forma de consumo faz parte do processo cultural e social. Então, o rádio, ele é uma instituição social criada e transformada culturalmente. O podcast é outra. Essa, não sei se vocês compreenderam, mas é isso que forma a base para justificar o rádio como não sendo rádio, como sendo um meio independente do rádio. Vamos usar uma expressão que estão utilizando direto ultimamente, né? A experiência do rádio é uma e a experiência do podcast é outra, né? Exato. E aí, assim, pelo próprio, como eu falei, o próprio senso de propósito de quem produz e de quem consome, conversando com profissionais do rádio, repórteres de rádio, eles eu vou produzir um podcast, eu vou escutar, ou então pessoas que usualmente consomem podcast, elas têm a ideia de que elas estão consumindo podcast. Então, se a gente pensar, e aí, isso, vamos pensar assim, ó, o rádio, se fala que assim, a gente pensa que o rádio é o que as pessoas entendem como rádio. Ok, então o podcast a gente pode seguir um raciocínio parecido. O podcast é o que as pessoas entendem como podcast. Então, se elas reconhecem também com esse senso de propósito, isso ajuda também a definir o rádio o podcast como um meio independente. Isso foi citado na reunião agora, na apresentação agora do GT de Rádio e Mídia Sonora do Intercom, no dia que eu apresentei um recorte da tese, que era isso, assim, a gente, o professor Marcelo Kishinevski não participou porque teve que ser da discussão, ele teve que sair porque ele ia dar aula, e ele colocou isso, né, que a discussão é longa, e ele disse, eu sugiro que a gente pense que o rádio é o que as pessoas entendem como rádio, né. Eu acho que essa lógica a gente pode usar também, de certa forma, como eu disse, para o podcast, né. Então, são lógicas diferentes de consumo, são relações diferentes da pessoa com o rádio e com o podcast. Mas vamos à apresentação aí que você preparou, André. Perfeito. Na verdade, assim, quem acompanhou a apresentação do grupo de pesquisa de rádio e mídia sonora no Intercom é semelhante, com algum aprofundamento, porque aqui o nosso propósito é outro, né? Então, a minha tese, ela justamente, eu vou avançar aqui, ela passa, que era o nosso desafio, né? Compreender o que é o podcast. Era compreender isso. Seria uma modalidade de rádio ou um novo meio de comunicação? Afinal, o que é o podcast em termos de conceito? Porque existe, se a gente pegar vários autores, não existe um conceito propriamente definido. Isso levantado por outros pesquisadores e outras pesquisadoras também, quando analisaram repositórios de tese e dissertações, né, e de artigos em eventos, também não há nada consolidado em relação a isso.
Então, a nossa ideia era fazer isso, era tentar, de certa forma, no decorrer da pesquisa, também conceituar o podcast. Então, a gente partiu de uma superação de conceitos aqui, existe o conceito do podcast como modalidade radiofônica, né? Então, no meu ponto de vista, durante a pesquisa, a gente trabalha com a superação desse conceito de que podcast é uma modalidade radiofônica. Como a gente falou no início da pesquisa, eu considero o podcast que o podcast não é rádio, né? Que o podcast é um novo meio, independente do rádio, com uma criação cultural, com um contexto próprio. E aí, para chegar nisso, eu precisei estruturar uma evolução do podcast. Porque Andrei, antes de seguir nessa linha de raciocínio, só para esclarecer, eu também pensava, como o Marcelo e outros pesquisadores que a gente respeita aí, né? Eu também pensava que podcast era uma nova forma do rádio, né? De certa maneira, né? Uma evolução que permite um controle sobre o consumo muito maior, né? Mas, de certa forma também, até pela aquela conversa que a gente tem usualmente com estudantes, né, na faculdade, bom, meus alunos, minhas alunas, eles não consideram podcast como rádio, e escutam muito mais podcast do que rádio, né? E o teu trabalho, eu acho que o seu trabalho é importante, porque ele nisso que vai ser mostrado agora, vai apresentando como o podcast, ele se descola do rádio gradativamente e vai sendo recriado culturalmente. Isso tem a parte do consumo, porque não dá para pensar só na produção, tem a parte do consumo, né, que faz com que as pessoas entendam o podcast como uma coisa diferente do rádio, né, que ele é, né? É isso, Ferrareto, perfeito. Então, retomando aqui, saindo da nossa nota de rodapé, voltando para o texto principal, já que a gente está num grupo de pesquisa, né, isso tem tudo a ver, vamos seguir com o raciocínio aqui. Eu precisava criar uma lógica de evolução do podcast, para mostrar que ele começou de uma forma e ele foi evoluindo até se tornar no que eu estava propondo. Para isso, eu precisava de uma base teórica para poder justificar isso. Então, a base teórica principal são esses dois autores, principalmente o Brian Winston, que, sob a perspectiva do Winston, a tecnologia não é resultado apenas de forças técnicas, científicas ou tecnológicas, mas ela também é moldada por fatores sociais, culturais, políticos e econômicos, né? Então, tanto a ciência quanto a tecnologia são culturas socialmente construídas. E o limite entre elas é uma questão de negociação social que acontece ao longo dessa ideação, protótipo e invenção. Então, para o Winston, a história ela não deve ser vista só como uma sequência progressiva de eventos. Tem uma continuidade e uma repetição, né? E aí não é um ritmo de mudança mais lento, não é apenas, nesse sentido, um ritmo de mudança mais lento do que se sugere. Tem uma regularidade nesses processos de inovação, de invenção. Então, o momento de ideação, que é o que o Winston chama justamente de início do movimento, que é a ideação, ele ocorre dentro do laboratório, vamos dizer assim. Então, a ideação acontece quando, justamente o nome, né, se visualiza a ideia. Então, quando tu começa a elaborar os problemas envolvidos e quando começa a se levantar as hipóteses. A ideação do podcast, e isso está na tese, foi quando a primeira vez que o Adam Curry encontrou com Dave Wiener, que foi em outubro de 2000, num quarto de hotel, se não me falha a memória agora, em Nova York. Isso está documentado, está aberto no blog do Dave Wiener. Como eles eram blogueiros, eles registravam tudo. Isso tem registrado que eles conversaram, inclusive, no blog. Eu baixei as cópias, tem link se vocês quiserem ter acesso. Então, depois disso, dando continuidade a essa evolução,
A ideação, ela começa a trabalhar com a competência científica, com a tecnologia, né, para transformar as hipóteses em testes de solução, ou seja, protótipos. E esse desempenho, né, esse processo ocorre numa esfera social. E isso acontece movido por pessoas, por necessidades das pessoas. Tá? Então, o protótipo do podcast, Alita 2001, foi 20 de janeiro de 2001, quando o Dave Winer testou o primeiro feed, considerado o primeiro feed, né, de podcast ali, não tinha esse nome, né, com um único item, que era a música West Blues da banda Grateful Dead. Isso também registrado no blog do Dave Winer. A partir desse momento, segundo Winston, as forças sociais elas vão atuar como um agente transformador, né? Porque essas inovações elas não vão ocorrer num vácuo, né? Elas são influenciadas e moldadas por um contexto cultural e social. Então, se parte para a invenção. Né? E essas invenções são protótipos criados, né, após a identificação da necessidade criada por esse contexto cultural e social. Então, surgiu nesse momento algo que favoreceu, e aí a invenção, que é em julho de 2003, quando Christopher Lydon publica a entrevista com Dave Winer feita em Harvard, porque o Dave Winer estava fazendo um intercâmbio em Harvard e conheceu o Christopher Lydon, que era jornalista da rádio pública americana, e ele tinha um blog. Na época, essa entrevista, ele publicou no blog dele, eles chamaram de audioblog, não tinha o nome ainda. Bueno, passando desse momento da invenção, aí entra nos momentos que eu criei para mostrar a evolução do podcast. O primeiro momento, que é o de experimentação, e aqui, sobre muitas perspectivas, o rádio se apropria, o podcast se apropria de características do rádio. Então, o Bonini fala, Tiziano Bonini, pesquisador, era uma forma de remediação do rádio. Vamos usar uma mimetização. O podcast, nesse momento de experimentação, mimetizava o rádio. Então, assim como nos estágios iniciais da radiodifusão, nesse momento o podcast era dominado por produtores independentes e amadores, que estavam ali criando, muitas vezes, pelo simples prazer de produzir ou para objetivos educacionais. Né? Então, os pioneiros no podcast tinham o propósito de democratizar os instrumentos de produção, a livre distribuição de conteúdo sem escrutínio editorial. Né? Então, essa facilidade de produção e distribuição do novo meio, e aí aliado às outras coisas, como possibilidade de interação, alimentou uma utopia, né, de transformação do espaço midiático. Isso foi algo que Primo citou num artigo lá em 2005 e 2024 na atualização desse artigo. Então, a remediação mais visível nesse momento estava na linguagem e nos gêneros. Então, a maioria dos podcasts do momento de experimentação, e isso continuou posteriormente, utilizava formatos do meio mais antigo, do rádio, programa de entrevistas e por aí vai. Então, a prática aqui, ela estava ligada essencialmente à distribuição sob demanda pela web para download. E aí, posterior reprodução em computador ou reprodutor de áudio portátil, né, como o iPod, por exemplo, que foi lançado em 2001, o iPod. Evoluindo, né, adiantando isso, a gente vai para um momento de expansão. Então, à medida que o podcast se profissionaliza, ele vai se assemelhando cada vez menos com aquele pequeno reduto de conteúdo amador e cada vez mais com um setor de mídia comercial, não no Brasil, mas a gente pode citar fora daqui também, né? Então, nesse processo que Sullivan, no livro novo dele, do ano passado, de 2024, chama de formalização. Formalização é o quê? Novos participantes, como empresas de tecnologia, anunciantes, agência de talento,
outros serviços auxiliares que começam a entrar no espaço do podcast, criando um cenário aí de mídia complexo e interdependente. Então, esse é o momento de expansão, né? Ele vai se distanciando cada vez mais do rádio e gerando um mercado alternativo ao meio mais antigo. E aí, aqui tem a segunda era. O Tiziano Bonini, no artigo de 2015, chama de a segunda era do podcast, que, palavras dele, é a transformação do podcast em uma prática produtiva comercial e em um meio de consumo de massa, com novos mercados e modelos de negócio emergentes, bem como um número crescente de ouvintes e profissionais. Então, isso foi impulsionado principalmente por produtores profissionais, por gente até do show business que se libertou lá da mídia tradicional e foi distribuir outro tipo de conteúdo, ou por emissoras de rádio e televisão também, jornais, empresas. Então, aqui teve a popularidade de sites de financiamento coletivo e a difusão dos smartphones durante o momento de expansão. E isso tornou o podcast mais popular e atraente para o mercado de mídia e para as pessoas, né, nesse momento de expansão. Aí avançamos, entramos no momento de consolidação, seguindo a linha de raciocínio. E aí a gente passa a entender que os podcasts aqui começam a adquirir formatos muito mais complexos, tanto em termos técnicos quanto estéticos, se a gente for pensar, e novas finalidades, né? Então, aí a diversidade temática e diversidade de uso social, tá? Uma maior visibilidade também por causa do poder das plataformas, né? As plataformas ajudaram nesse sentido, mas também tem um outro lado das plataformas que eu não vou entrar aqui, porque não está aprofundado na pesquisa, não era esse o meu foco. Então, o podcast, nesse momento, ele se conforma numa instituição autônoma aqui. Então, na fase inicial, ele era um recurso mais de disponibilização de arquivos de mídia. Então, o Eduardo Vicente fala isso num artigo de 2018, que foi superado isso, né? Ele se distancia da base tecnológica e começa a apresentar uma tradição e uma cultura de produção e consumo próprias. Então, atende ouvinte em busca de conteúdo de nicho, aquilo que eu já falei, sob demanda, tem maior controle sobre a experiência auditiva, né? Decide o que ouvir, onde, quando e como. E aí, aqui é uma consolidação dos modelos de negócio. Os podcasts passam a se estruturar, passam a se estabelecer como estruturas empresariais, né? E aí começam a padronizar processos de produção, com práticas aqui e normas próprias. E aí ele alcança uma maturidade institucional. E eu vou adiantar aqui, né, essa é a trajetória, né, o momento de experimentação, como eu falei aqui, eu estou só adiantando os slides aqui, porque isso eu já falei, para chegar ao momento de consolidação aqui, para encerrar, indo para as considerações finais, vou acrescentar um pouco mais sobre a consolidação aqui, né, e aqui eu tenho, depois eu chego no conceito. Então, o Gâmbaro fala sobre o rádio, Daniel Gâmbaro, lá na tese dele de 2019, na página 31 ele fala sobre o rádio como instituição. Então, e aí a gente pode trazer isso para o podcast, dizendo que, assim, os podcasts, eles não somente produzem conteúdo, mas os podcasts também institucionalizaram ferramentas, processos e procedimentos dessa produção. Né? Então, quando o podcast estabelece as características próprias de produção, distribuição e, principalmente, novos hábitos e formas de consumo, eles estão espelhando as intenções e os objetivos e os propósitos dos próprios criadores. E aí ele se torna uma criação cultural com leis e formas específicas de mediação sociotécnica. E aí corrobora com a ideia do Eduardo Medici, de superação da noção de rádio, aí vai além como instituição social, ao considerá-lo aí, nesse caso, uma criação cultural. Então, assim como o Medici entende que o podcast deve ser visto como uma criação cultural, e cuja essência está no uso social e nas relações socioculturais
com a audiência. E aí, tem a conceituação aqui, né, do podcast. Então, assim, uma das contribuições que eu acredito da pesquisa é justamente chamar a atenção para o fato de que, embora o rádio e o podcast dependam do som e combinem ali os 4 elementos da linguagem radiofônica, a gente não pode seguir o impulso lógico, nesse caso, de dizer que podcast é rádio. Bom, se ele segue isso, né, se ele depende do som e combina os 4 elementos da linguagem radiofônica, então, logicamente, é rádio. Né? Os podcasts, eles são culturalmente diferentes do rádio, e aí devido às novas formas e padrões de consumo, os limites são socialmente construídos, né? Os ouvintes reconhecem um podcast ao ouvir. E os produtores, como eu falei no início, eles entendem essa conexão com o rádio, mas não consideram que produzem como sendo rádio. Então, esse senso de propósito aí, combinado com as melhorias tecnológicas, com melhorias dos mecanismos de financiamento e no desenvolvimento de profissionais de talentos, ajudou o podcast a conquistar o próprio espaço cultural. Então, além disso, né, além desses conceitos construídos aí cientificamente, o senso comum passou a identificar como podcast qualquer conteúdo sonoro em linguagem radiofônica e assíncrona, dando conta daí também do próprio processo de criação cultural. E aí tem esse conceito que eu ainda pode ser que dê uma trabalhada nele, mas esse é o conceito que tá na tese, né? A gente eu tenho respostas, eu fui colocando aqui algumas perguntas norteadoras. Esse eu já respondi no primeiro, qual o papel do consumo na caracterização do podcast como meio independente em relação ao rádio. Eu tenho algumas outras questões, mas eu posso deixar para o Ferrareto responder aqui também, realizar as perguntas, e aí o professor Ferrareto argumenta e eu respondo. Acho que a gente fica num diálogo melhor, né? É isso, pessoal. Muito obrigado pela... André, em cima de tudo isso que foi dito aí, eu queria entender uma coisa, e gostaria que isso ficasse claro também para quem vai nos assistir, está nos assistindo, né? O podcast, ele assimila também a imagem. O rádio hoje é transmitido também com imagem, né? Na origem da televisão, ela assimilou os conteúdos e um pouco da linguagem de rádio, até desenvolver a sua própria linguagem. Nesse processo que foi estudado na tese, né, demonstrou como essa linguagem foi sendo desenvolvida, como a forma de consumo foi sendo desenvolvida, né? Como é que fica nessa situação a imagem junto com o áudio no podcast, no rádio e na televisão? Porque televisão a gente nunca vai dizer que é uma expansão ou é uma continuação do rádio. A gente sempre disse que era um meio diferente, né? Exato. O vídeo faz um produto deixar de ser podcast, por exemplo, faz o podcast deixar de ser podcast, né? Na pesquisa, se percebe que assim, o vídeo começou a incorporar, o podcast começou a incorporar elementos visuais e versões em vídeo no momento de consolidação, assim, criou um formato híbrido. E aí, o vídeo, aí não é mais podcast? Não. No meu ponto de vista, a gente pode argumentar, né? Ele não deixa de ser podcast, no meu ponto de vista. Não descaracteriza como podcast e não transforma em televisão, né? Ela a gente pode considerar, eu acredito, como uma evolução, né? E isso eu deixo eu descrevo no próprio conceito de podcast que eu coloco na tese. É um produto cultural distribuído de forma assíncrona e sob demanda, caracterizado por sua linguagem sonora, mas não exclusivamente, podendo incorporar vídeos complementares ou versões audiovisuais completas. Então,
assim como o rádio não deixou de ser rádio porque incorporou o vídeo, eu sigo a mesma lógica pro podcast, mas a gente pode argumentar, porque isso é um questionamento que se faz em pesquisa, se faz em eventos sobre podcast e sobre rádio. Então, eu não considero, mas não dá para dizer que está dado ainda no meu ponto de vista, entende? A gente pode falar de hibridização, e isso foi levantado num debate, numa pergunta do Ciro Guedes, para ti mesmo, né, professor Ferrareto? Durante o Intercom agora, o online, o Ciro Guedes perguntou, pesquisador também, né, de rádio, sobre a hibridização. E esse é um assunto que a gente pode, e há também gente pesquisando aqui no nosso grupo, o Ian, né, pesquisa, eu acho que a linha dele também passa pela hibridização, mas assim, no meu ponto de vista, fechando, não deixa de ser podcast. Continua sendo podcast, porque o principal, que é a linha, que é a base, é sonora. Então, a linha principal continua sendo a linguagem sonora. Eu acho que entra como uma evolução, e a gente pode falar de hibridização daí, mas para mim continua sendo podcast. Porque se a gente está falando de forma de consumo, né? O consumo está determinando também, tem um consumo diferente do podcast em relação ao rádio, mas o consumo também aceita determinadas coisas, o consumidor, o público, aceita determinadas coisas, como tal sendo podcast, como tal sendo rádio, né? O questionamento que o Ciro fazia lá no Intercom Online era muito em torno daquela história, assim, o sujeito dentro da cabine, narrando um jogo de futebol para a rádio e aquela imagem sendo colocada no YouTube ou em outra plataforma, né? A pessoa está consumindo o quê? Né? Porque a gente está falando também de zonas de sombra, né, André? E essas zonas de sombra existem entre o rádio, a TV, a internet, existem entre o rádio e o podcast, e citasse o trabalho do Ian, né? A Duda também está pesquisando hibridização, também tem uma aluna que eu vou orientar na graduação pesquisando hibridização de rádio, TV e internet, né? No trabalho específico do Ian tem uma curiosidade, né? Porque ele analisa uma rádio, que eu já tinha identificado isso num trabalho sobre a enchente, provavelmente quando as pessoas assistirem isso já vai estar publicado, porque deve sair nas próximas semanas em relação a essa gravação que a gente está fazendo hoje, faltando uma semana para o final de agosto. Tem a rádio A Hora, em Lajeado, que na internet se identifica como TV. Às vezes o comunicador não sabe se fala para o telespectador ou para o ouvinte. Mas na base, a transmissão do áudio com imagem, né, o áudio que é da rádio A Hora, né? E tem a rádio na mesma cidade independente, que nos dois, né, tanto na versão só sonora quanto na versão com imagem, se identifica como rádio, né? Tem muito do que o público vai dizer a respeito disso nessa construção, porque afinal a gente está falando de uma criação cultural, e criação cultural não é só de quem produz, é de quem recebe também o conteúdo, né? E antes de passar para o Ian, no caso eu tenho alunos e alunas que eles colocam o YouTube, mas não para assistir. Eles dão play no YouTube, mas fecham o YouTube, que o Premium aceita fazer isso, fecham o YouTube e ficam escutando só. Mas o acesso deles não é pelo Spotify, é pelo YouTube. Então, a forma de consumo, para eles não está interessando o vídeo naquele momento. Mas aí, quando alguns podcasters eles exportam em MP3 como extensão e depois disponibilizam pelo Spotify ou por qualquer outro agregador aí, mas o Spotify é o mais comum, né, hoje, alguns derrapam na linguagem, porque eles esquecem que a base é a linguagem sonora. Então, em determinados momentos, isso acontece em podcast de mesa redonda, né, de entrevista e tal,
que eles não descrevem as coisas, porque naquele momento eles estão transmitindo, então eles não sentem falta, porque eles mostram, tô mostrando aqui, que legal isso, bonita tua camisa, tu gostou, legal, né, gostei. Só que quem vai apenas escutar, perde essa informação, é ruído. E quando acontece isso, aí é um problema, aí a gente tem, e isso é recorrente, acontece muito. Isso acontece, inclusive, na Gaúcha. Para quem está assistindo e tal, para quem... Que às vezes assim, o repórter está transmitindo pelo YouTube, microfone aqui, e aí alguns lembram, para quem está assistindo, mas alguns, pela dinâmica do trabalho, às vezes esquecem de falar para quem está nos assistindo. E descreve, ou não descrevem, porque acham que a pessoa está assistindo. Não é corriqueiro, mas acontece. Aí a gente tem um problema, no meu ponto de vista. Eu, antes de passar para as participações dos colegas e das colegas, eu vou fazer duas considerações aqui, né? Uma que me parece cada vez mais forte nesse processo, que é justamente essa que eu já citei, de como as pessoas constroem, né? E como elas assimilam, inclusive, o ruído. Porque eu começo a ter dúvidas de que as pessoas que ouvem apenas, elas sentem como ruído essa referência visual. De tão que elas já estão acostumadas, inclusive é um outro tipo de consumo, que é aquela história, chega em casa, liga a televisão e às vezes não está nem olhando para a tela. Ou o consumo da televisão olhando o celular ou mandando mensagem para o celular, né? Então, me parece que talvez a gente tenha perdido um pouco essa noção de ruído pela interferência do visual em algo que na origem é sonora, mas o sonoro é definitivo, é impossível, né? A Duda Romanha está pesquisando isso, né? É impossível passar um telejornal numa emissora de rádio, ao contrário, né? Um telejornal numa emissora de rádio, por causa das reportagens, principalmente, que são construídas por uma linguagem de uma forma que é preciso ser visto aquilo, né? Não tem a descrição da imagem. Ali sim Exato. Tem um ruído, mas eu acho que ali prejudica. Não sei se as pessoas que estão fazendo outra atividade não conseguiriam estar olhando a televisão, elas assimilam tão como ruído quanto assimilariam há 20 anos. Ou não assimilariam de jeito nenhum, né? E a outra consideração tem relação, inclusive, a essa pergunta referida aí do Ciro Guedes, né, que eu respondi, né, mas afinal é rádio, é televisão. Olha, a relação das pessoas, do meu ponto de vista, é cada vez mais, não com o rádio, não com a televisão, não com o podcast, mas com quem apresenta, com a marca dessa pessoa, a influência que essa pessoa tem, a empatia que essa pessoa gera na relação com o público, né? E a marca da rádio, ou a marca do grupo também, ao qual faz parte a rádio, né? Então, para as pessoas, assim, é a hora, é a Independente, é a Gaúcha, é a Guaíba, é a Band, é a CBN, é a Band News, enfim, é a rádio com a qual ele se relaciona e passa o dia, ou é o podcast, que faz aprofundamento de conteúdo, que faz entretenimento, e que aquela pessoa se sente também identificada em relação àquele conteúdo. Mas vamos passar aos colegas aí, às colegas. Ian. Oi, pessoal. Olha só, eu queria aproveitar, então, já que vocês citaram, né, a minha pesquisa, e queria traçar um paralelo até para ver, é um entendimento que eu tenho tido no meu trabalho, na minha pesquisa. Queria ver se vocês concordam, trazer meio como uma afirmação, mas na verdade uma provocação. Sobre o que eu entendo muitas vezes, e tenho visto nas emissoras que eu estou analisando, como uma espécie menos de hibridização, mais de reaproveitamento dos conteúdos somente. Trazendo um paralelo com rádio e podcast e dando exemplos dos dois. No caso das rádios, muitas vezes colocam as emissoras, os seus programas em outras plataformas, seja no próprio podcast, como plataformas de áudio, ou seja como em plataformas com imagem, seja no YouTube ou até mesmo na TV. O professor citou esse exemplo, né, do Grupo A Hora. Também estou analisando a CDN em Santa Maria,
em que durante a transmissão da enchente, eles chegaram a chamar os apresentadores no mesmo programa as pessoas de ouvintes e as pessoas de telespectadores, porque a CDN transmite boa parte da sua programação dentro da TV Diário, que é do mesmo grupo, num canal na net. Então, é praticamente a mesma coisa, só que redistribuída na TV. Não tem praticamente nenhuma alteração. E aí, quando a gente fala também de podcast e videocast, né, às vezes é de uma origem dentro da plataforma de áudio, mas que vai para o YouTube também, ou que começa no YouTube e vai para a plataforma de áudio. E aí, me parece que é muitas vezes a mesma coisa que está sendo só colocada em outra plataforma, mas não oferece, para mim, pelo menos quando a gente fala em hibridização, eu estou vendo assim que a gente tem que oferecer alguma coisa a mais, diferencial por ter, por exemplo, o elemento da imagem, ou o contrário, sair da imagem para o áudio. O áudio tem que ser pensado, tem que ter uma mínima edição, alguma coisa. Quando é só recolocado, parece que está sendo só redistribuído. E aí o nome original, a definição original, ou vai ser a partir disso, do que as pessoas identificam, ou pelo menos do meio inicial onde foi colocado. Né? Se começou como rádio, vai ser rádio independente de onde ele estiver, se estiver na TV, se estiver no podcast. Não sei se é assim que vocês enxergam também. Olha, eu particularmente, antes de passar para o Andrei, assim, eu não sei. Acho que a gente precisaria estudar o que vem da TV para o rádio e o que vem da TV para o podcast. Inclusive as produções que são feitas, as produções iniciais são feitas por colegas da área de televisão, na forma de podcast, as primeiras produções, para ver como eles vão se adaptando a essa linguagem. Eu lembro, em alguns podcasts que eu acompanhei, assim, de ouvir de um podcast para o outro, e que exigiam uma narrativa dramatúrgica, e eram feitos por pessoas de jornais, que gradativamente, à medida em que ia passando de uma edição para outra, essa linguagem começava a ser compreendida e ser desenvolvida. Porque muitos eram assim, chegar a ler um texto para apresentar um determinado conteúdo. Daqui a pouco vai compreendendo se eu vou falar de um presidente da República antigo e existe áudio, se eu vou falar de um presidente da República antigo, mas não existe áudio, eu preciso ou usar o áudio quando existente, ou então criar uma situação dramatúrgica para poder ilustrar aquilo ali e ficar agradável, porque simplesmente texto não vai funcionar. Então, me parece que tem muito isso, a gente tem que olhar tanto, de um lado, o áudio para transmissão via internet com vídeo, e o vídeo para transmissão pode ser via internet ou aberta, nos dois casos pode ser via internet ou aberta, né? Sem o vídeo. Porque aí a gente vai conseguir entender o que está acontecendo. Mas falta nesse processo, a gente não tem aqui ninguém fazendo isso também, porque nunca apareceu esse tipo de pesquisa, nunca nós conseguimos ter esse foco, falta ver o lado do público. Então, algum estudo de recepção seria interessante para ver, para analisar especificamente. As pessoas conseguem considerar como ruído determinadas coisas que a gente achava que eram ruídos anteriormente? Ou será que a gente achava e estava certo naquele momento? Porque as coisas mudam, né? E nós, pesquisadores, precisamos mudar com o que acontece também, né? Andrei? Eu concordo com o professor Ferrareto. Para a gente ter uma definição mais clara, a gente teria que ter estudos de recepção. E estudos de recepção a gente sabe que são complicados de fazer, precisa uma estrutura que muitas vezes a gente não tem nas universidades. E é um processo mais demorado do que, por exemplo, uma análise de conteúdo, que comumente a gente vê, outras metodologias científicas. Então, para a gente entender qual é a lógica de consumo dessas pessoas, a gente precisa conversar com essas pessoas. E aí tem que ser um estudo de recepção. Como é que elas enxergam isso, né? O que eu usei como base teórica, aquele senso de propósito e como as pessoas interpretam, foi com base em pesquisas com base teórica de pesquisa de outros autores. Mas eu, na minha pesquisa, não fiz estudo de recepção. Então, baseado no empírico mesmo ali, eu analisei 5 podcasts. 2 deles
transpassaram os 3 momentos. Né? Então, deu para ver uma evolução do Café Brasil, por exemplo, quando ele está... vou pegar outro, que é o Nerdcast, tá? Que eu acho que é mais conhecido. O Café Brasil também, mas o Nerdcast é mais. O Nerdcast passou pelos 3 momentos: experimentação, expansão e consolidação. E está firme e forte. Magazine, Magalu incorporou, enfim. Isso é outra coisa. Deu para ver a evolução. E analisando os programas, aí tu olha a rede social deles, tu olha o site deles, enfim. Mas eu não conversei com ninguém que escuta o Nerdcast. Então, é uma resposta complicada, mas assim, a Luana Viana e o Luan, num artigo para a Alcar de 2020, se eu não me engano, 2019, eles tentaram categorizar e eles chamam isso de remediado, que é quando uma emissora de rádio apenas disponibiliza o programa tradicional, usa a tecnologia de distribuição, podcasting, né, para distribuir os seus programas tradicionais. Então, ela apresenta o programa de forma linear, de forma síncrona, né, e depois ela exporta para MP3 e distribui aquele programa no site e tal, para ser escutado de forma assíncrona sob demanda. Então, eles classificam isso, nesse artigo, como remediado. Né? É uma forma de categorizar ou de classificar. Agora, realmente, a gente precisa ainda de uma discussão maior a respeito. Né? A linguagem passa por isso também, né? Quando ele foi pensado como? Se a gente pensar assim, o filme que passou no cinema usa a mesma linguagem e depois ele passa na TV, ele deixa de ser cinema porque ele está passando na televisão. Não sei se dá para usar esse raciocínio, pensei agora, assim. O filme que passa na TV, quando a TV era com outra proporção de tela, ele era reenquadrado, né, muitas vezes. Ele tinha uma alteração, né? Ele também era remediado, né? Era editado, às vezes tinha que ser compactado de uma outra forma, tinha que haver cortes, porque a TV é um 16:9, mas é um 16:9, e quando tu está trabalhando para uma captação de IMAX, por exemplo, tu está pensando na tela enorme do cinema. E aí até pensa no enquadramento. Se eu estou pensando num enquadramento para a tela do celular, o meu produto vai ser para o smartphone, eu tenho que pensar num outro tipo de enquadramento. É como o vídeo vertical. Se eu estou pensando numa captação vertical, eu tenho que mudar a minha forma de pensamento de captação. Eu não posso pensar em left e right, porque eu não tenho 16:9. Então, ele não funciona para grande plano geral. Ele funciona, como ele só tem teto e chão, ele funciona para enquadramentos mais fechados, que é o que se usa o vertical. O vertical é fechado. Eu não posso pensar, posso, mas não vai me favorecer. Porque se eu der um plano geral, eu não vou ter o plano geral. Nosso cérebro funciona em 16:9. Ele não funciona compactado em vertical. A nossa vida é 16:9, né? Porque a gente tem um alcance periférico aqui. Né? Ou talvez a gente tenha sido acostumado também a funcionar em 16:9, como antes a gente era acostumado a outra proporção também. E tem coisas assim, usando o cinema como exemplo ainda. Quando o cinema vai para a televisão, o filme, a gente não pode pensar em TV por assinatura. A gente tem que pensar na TV aberta. Tem intervalos comerciais, a experiência do telespectador é diferente da experiência do cinema. É diferente da sensação no cinema. Quando um filme mudo era transmitido nos anos 10, 20, quando começou o cinema comercial, ele tinha um pianista que improvisava músicas para fazer o ritmo daquilo que estava acontecendo. Às vezes, algumas situações mais desenvolvidas tinha uma partitura que ele podia seguir. Cada pianista toca no seu ritmo. E aquele que improvisava situações diferentes.
Quando um filme mudo é transmitido numa emissora de televisão ou é assistido em formas como DVD, Blu-ray, o que for, ele vem com uma trilha pronta. Então, é o mesmo filme, é cinema, deixa de ser. Então, tem uma situação diferente aí. Se a gente for analisar todas essas coisas, obrigatoriamente deveria passar por estudos de recepção, que são raríssimos na área, assim, para as pessoas que não acompanham esse universo acadêmico aí, das metodologias, das teorias e tudo mais, né? Para fazer um estudo de caso, precisaria se utilizar grupos focais. Grupos focais, a rigor, né? Grupos focais precisam ser definidos com bases em critérios, né? Não posso analisar alguma coisa. Eu já vi gente tentando fazer um estudo de recepção, até pela falta de equipamentos, por exemplo, precisa ser feito isso numa sala especial. Precisa ser gravado, precisa ser registrado. Precisa ser registrado até de uma forma que a pessoa que está sendo registrado seu comportamento não veja, esqueça que isso está acontecendo. Eu já vi gente tentando fazer com seus estudantes. Os estudantes não são uma amostra clara da sociedade, mas são o que se pode, muitas vezes, realizar, né? A partir deles é o que se pode realizar, né? Sobre remediação, agora, coincidentemente, essa semana recebi a devolutiva de um artigo para o professor Ferrareto, e essa parte não veio nenhuma observação, então eu acredito que dê para citar aqui como, enfim, algo que não esteja errado, né? Que eu coloquei também um trecho numa consideração final sobre remediação, sobre as primeiras lives que eu analisei dessas emissoras que eu citei, e, por exemplo, duas emissoras de Lajeados, a Independente e a Hora, em boa parte da programação, o locutor, ele aparece na live somente com a imagem dele, estática, só ele falando ali, enfim, o único elemento visual adicional que a live proporciona é mostrar o rosto do apresentador, nada mais, não tem mais nenhuma inserção de imagem, repórter da rua, muito menos até algum gerador de caracteres, é só praticamente o locutor. E aí eu faço essa reflexão, né, se realmente o fato de um apresentador estar sendo filmado dentro do estúdio, sem muitos ou quase nenhum elemento novo além disso, seria algo a ser considerado rádio expandido, hibridização, o rádio hipermediático, ou só uma remediação, né, mesmo desse conteúdo sonoro, sendo disponibilizado em mais uma janela digital, né, que é isso que eu estava tentando trazer, que é a gente refletir se remediar o conteúdo sem uma preocupação de oferecer algo a mais, diferenciado, é mesmo hibridização, ou podemos dar outro nome, outro fenômeno, ou se é mesmo só uma remediação, né? Nosso assunto aqui hoje é podcast, na realidade, não é hibridização, mas assim, a gente acaba tendo que trabalhar com isso porque existem zonas de sombra. Eu acredito que também entra nisso, eu acho, né? Por isso que eu trouxe. E assim, ó, a gente nem entrou aqui por uma coisa. Na origem, ninguém dizia que podcast deveria ser só com som. Lá na primeira leva do podcast já se consideravam outros tipos de conteúdo, né? Mas, assim, eu acho, tá? Quando a gente acha, a gente não refletiu. Eu não afirmaria isso com tanta segurança, assim, sobre remediação. Eu acho, tá, que se tem elemento para além do rádio, tá, elemento visual e a transmissão via internet, está hibridizado. Agora, o nível dessa hibridização, a gente teria que considerar. Tá? Porque a hibridização, por si só, ela tem um caráter de remediação, usando aqueles conceitos, né, que vocês sabem, que vocês leram e tudo mais. Entende? Mas eu não bateria o martelo assim, dizendo, olha, isso é menor ou maior. Eu acho que isso é o possível, muitas vezes, para as emissoras. A gente, na universidade, tem uma coisa, assim, parece que falar de mercado, talvez pelas origens de muitos professores, é uma coisa pecaminosa, né? E a gente não consegue entender as necessidades. Imagina uma pequena emissora ter direção de câmera. Às vezes não tem recurso para isso. Tem grandes emissoras que tem uma câmera num ponto alto e a gente fica vendo ali a mesa inteira com as pessoas. Tem outras que fazem, na medida que as pessoas vão falando, vai tendo uma troca de câmera, né? Mas só em grandes coberturas
que em emissoras menores, pelo menos até onde eu vi, ou ouvi, aparece o elemento da imagem, às vezes mandado por um ouvinte. Na questão da enchente, não cheguei a analisar isso, né? Mas me parece que muito do conteúdo visual colocado em algumas emissoras do interior era relacionado a coisas que os ouvintes e as ouvintes estavam enviando, né? Eu vou passar para a pergunta, até para a gente ter mais dinâmica, eu vou passar para a pergunta da Mariane, que está com a mão virtual dela levantada faz tempo. Então, o meu questionamento, Andrei Ferrareto, é justamente sobre se essa diferenciação, né, entre o podcast e o rádio passa muito pela experiência, como é que a gente pode tratar e analisar essa troca, muitas vezes, de conteúdo que migra, né, por exemplo, um conteúdo que foi feito no rádio e é disponibilizado nas mesmas plataformas de podcast, e também pelo outro lado, né, o podcast, que ele é originalmente distribuído como um podcast e é transmitido também pelo rádio, né, se muda a experiência, a gente pode pensar que muda também essa classificação do conteúdo ou não, né, porque na verdade é um conteúdo que originalmente é pensado o conteúdo de rádio foi originalmente pensado ali, mas está sendo distribuído como podcast. Continua rádio ou se torna mais próximo de um podcast? Andrei. Oi, Mariane, continua rádio, porque aí eu recorro ao... O Bruno nos esclareceu o artigo e aí eu concordo com o texto do Luan e da Luana sobre a categorização, é da Alcard 2021. No meu ponto de vista, é um remediado. Por enquanto, eu estou chamando de remediado. Concordo com o Luan e com a Luana. Por quê? Porque, originalmente, ele foi um programa de rádio, dependendo, distribuído hertzianamente ou de outra forma, e eles estão usando, nesse momento, a forma de distribuição só. Aí eles estão usando a tecnologia para distribuir. Então, eu considero remediado, mas a gente pode ter outras interpretações. Porque, originalmente, ele usa a linguagem sonora, os 4 elementos, mas ele é um programa de rádio, pensado para rádio. Ele não foi um programa pensado para podcast. Ele não é um podcast pensado, né, com a lógica de estruturação, de produção de um podcast. Porque a forma de produção também, né, se a gente falar que ele é um meio com uma criação cultural própria e tal, a gente precisa levar isso em consideração. Ele não foi pensado, não teve um senso de propósito de podcast ali, teve um senso de propósito de criação de rádio. A estrutura, ele foi pensado para uma grade de programação e tal. Então, eles estão usando, nesse sentido, o site do veículo, ou o Spotify, ou o YouTube, que seja, enfim, como um repositório. Mas, na essência, ele continua sendo rádio, meu ponto de vista. Mas a gente pode ter outras interpretações. Eu, na realidade, passei a bola primeiro para o Andrei, porque eu não sei, eu tenho umas dúvidas a respeito disso aí. Vai assim, ter dúvida, vai ter... Assim, tem aquilo que a gente define academicamente, na leitura dos pesquisadores, das pesquisadoras. Então, a gente cria categorias. A gente cria categorias mesmo sabendo que essas categorias não são estanques. Tá? A gente tenta colocar tudo no seu quadrado, mas sabe que esse quadrado, as paredes dele ali não são muito claras às vezes. Então, tem o lado de quem analisa, tem o lado de quem produz. Então, se for pensado exclusivamente para rádio, eu vou concordar com o Andrei. Será que precisa, será que deve ser pensado somente para rádio? Eu já acho que não. Acho que começa a ser necessário ser pensado. Olha, rádio, se a gente está transmitindo com imagem, né? E aí tem um trabalho do Andrei
que é anterior, que é a dissertação de mestrado dele, que ele analisa o vídeo no rádio, e que pega muitos problemas que tem na utilização de vídeo, pela leitura que a gente fazia na época, que é a leitura do vídeo, a leitura da televisão. A gente poderia discutir também se isso é áudio ou é rádio, é áudio ou é podcast. Óbvio que podcast e rádio é áudio, mas as pessoas não chamam de áudio. YouTube, as pessoas chamam de YouTube. Aí eu entro na terceira situação, né? Que é como o público, que a gente já falou, como o público trata tudo isso. Né? Será que quando... Como é que vocês fazem? Quando vocês vão acessar o YouTube, sei lá, vocês vão ver a CNN no YouTube, ao vivo. Ou vocês vão ver um recorte de um programa. Vocês acham que estão vendo televisão? Estão vendo na televisão. Mas Smart TV. Vocês acham que estão vendo televisão ou estão vendo YouTube? É essa a pergunta que eu me faço. Tá? Porque eu acho que eu estou vendo YouTube. Tá? E que é um outro meio também, se a gente for analisar, não só uma outra plataforma. Às vezes confundem o YouTube como se ele fosse um canal, o Facebook como se fosse um canal, o Instagram, o TikTok, na realidade são veículos também. Não sei se o YouTube, eu me expressei mal na realidade, o YouTube é outro veículo, o meio é a internet. Vou passar para o... Não sei se o André quer fazer alguma outra colocação. Não. E a gente vai... Isso é uma coisa que a gente poderia ficar a manhã inteira e entrar pela tarde para discutir, porque, como o professor Ferrareto falou, existem interpretações, existe o que a gente vê na base teórica e traz, que é o que eu fiz na tese, e existe a prática, né? Que é como as pessoas enxergam aquilo. Por exemplo, eu chamo, é um remediado, eles estão usando como repositório. Mas o cara que vai lá, pessoa, o senso comum vai lá, acessa no Spotify, eu estou escutando o podcast da Gaúcha. Para ele não interessa se o programa antes passou no rádio, lá no Hertziano, e é o Gaúcha Hoje, ele está escutando no Spotify. Ele vai dizer, eu estou escutando o Gaúcha Hoje, às vezes. Ele não vai dizer nem rádio, nem podcast. Ou então ele vai dizer, estou escutando o podcast da Gaúcha aqui. Então, mas aí a gente teria que fazer um estudo de recepção, nesse caso, para entender essa lógica, né? A gente não está desconsiderando que uma das funções da pesquisa é quebrar o senso comum, é ir além do que o senso comum coloca, mas a gente também não pode desconsiderar que o senso comum tem uma certa sabedoria em algumas coisas que faz, e a gente precisa trabalhar com isso, né? Enfim. Às vezes o senso não é tão comum assim, né? E analisar as tendências. Analisar as tendências passa por olhar para o senso comum. E a função também de um grupo de pesquisa não é simplesmente ter respostas, né? Talvez seja muito mais importante que a gente tenha perguntas a serem feitas, né, a todo momento. O objetivo da tese, quando o Ferrareto, nós conversamos, eu e o Ferrareto conversamos lá no início, no início do doutorado, foi justamente essas discussões que a gente está tendo aqui, a gente teve lá no início, entende? Quem sabe a gente não mostra, porque tem algumas coisas assim que não nos parecem que estão dadas ainda e tal, mas e realmente era para retomar isso e dizer, não, e a gente pode ver por um outro aspecto, entende? A gente tem pesquisadores respeitados e tal, que tem uma outra visão, mas pode ser visto por aqui, até porque tem gente fora do Brasil que tem uma visão semelhante a essa. E eu me atrevo a dizer que o Brasil, pelo que eu pesquisei, a gente tem uma limitação em aspectos, assim, mas o Brasil ainda é um local que se tem essa discussão. Em outros países, não se tem mais isso está dado em determinado momento. Eles estão discutindo outra coisa em relação ao podcast. Eles não estão discutindo se é rádio ou não, até porque, em determinada medida, será que para quem consome faz diferença? A gente está tendo uma discussão acadêmica aqui, é isso que a gente precisa levantar, mas nos incomodou isso, né? O que é o podcast, afinal? Quem é que a gente cita? A gente vai continuar citando
que é uma modalidade de rádio, né? Ou a gente vai tentar entender de uma outra forma, né? Foi isso que nos inquietou lá no início, né? Eu, como pesquisador, eu acredito muito, né, que cometi 2 confusões grandes na minha vida como pesquisador. Por vir da área de jornalismo, ter a formação como jornalista, ter trabalhado como jornalista em emissora de rádio, achar que rádio era só jornalismo. Porque isso é uma coisa que me preocupa muito. Me lembro de ter sido alertado sobre isso pelo professor Marques de Mello, que uma época queria, inclusive, dividir o grupo de rádio da Intercom em rádio jornalismo e rádio. Hoje eu até tenho dúvidas se eu deveria ou não deveria ter, na época, como coordenador do grupo, feito tanta oposição a essa tentativa dele. Porque a gente pesquisa muitas coisas pelo viés do jornalismo e esquece o viés do rádio, que é uma coisa muito mais importante e muito mais abrangente. Esse foi um equívoco. Outro equívoco foi tentar insistir com a ideia de que podcast era rádio, porque eu era muito pessimista em relação ao rádio, e eu acreditava que as emissoras de rádio, elas poderiam assumir a frente desse processo, tocar esse processo, porque elas tinham toda a estrutura, e seguem tendo, para a produção de podcast. Claro que eu ignorei algumas coisas. Por exemplo, que as rádios, ao longo do tempo, pelo foco no jornalismo, elas perderam o foco na linguagem radiofônica, a linguagem que passa pela dramaturgia. Ao passar pela dramaturgia, essa coisa toda, assim, de como a gente mexe com a linguagem radiofônica, né, ao não passar pela dramaturgia a parte do jornalismo, se perdeu um pouco essa linguagem, essa compreensão, tanto que o pessoal que começa a produzir podcast vai buscar em gente do cinema esse conhecimento. E eu insisti com isso. Na realidade, o trabalho do Andrei foi a oportunidade para corrigir pelo menos uma parte desse problema, uma parte desse erro, aí, ou ajudar que alguém fizesse isso para corrigir o meu erro, na realidade. Foi isso. Mais alguma questão, gente? Bom, não havendo mais nenhuma questão, a gente encerra, então, esse segundo NER conteúdo, né? O primeiro foi com rádio, com o Fernando Morgado. A ideia era a gente realmente começar por uma discussão a respeito de um meio sonoro, que é o rádio, e depois, numa outra oportunidade, essa de hoje, com outro meio sonoro, que é o podcast. Talvez o irmão mais velho e o irmão mais novo, nesse sentido. Então, eu agradeço a participação de vocês, ao Andrei aqui, que já ajudou a coordenar esse grupo, que segue participando do nosso grupo de pesquisa, agora doutor em comunicação pela URGS, professor da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul. Agradeço a participação de todas e todos vocês, e agradeço em especial ao Lucas e à Valesca, que ajudaram, sempre ajudam, na coordenação do programa, desses conteúdos, na coordenação do núcleo, né, de estudos de rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu acho também que daqui a pouco a gente vai ter que mudar de nome, talvez seja Núcleo de Estudos de Rádio Podcast, Núcleo de Estudos Radiofônicos, não sei. E como eu disse, né, ter dúvidas faz bem para a pesquisa. Tá? Muito obrigado, então.